Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação, especialmente as provas de revalida do INEP, da UFMT e da USP. Pessoal, como a prova do INEP está relativamente próxima, eu acabei focando em 5 questões apenas do INEP, tá legal? São questões boas, são questões aí que independente da prova que você for realizar, realmente pode ajudar, ok? Hoje a gente vai pegar um tema que tem uma incidência muito grande, especialmente na saúde pública brasileira, tá? O tema de hoje é arboviroses. Vamos lá. O que são arboviroses? Arbovirose, se a gente pegar pela definição, pessoal, são doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika e chikungunya e também febre amarela. Esses 4, sem dúvida nenhuma, é o que acaba aparecendo mais nas provas, especialmente 3, né? Se a gente pegar Zika, chikungunya e dengue, para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial ou mesmo fazer o diagnóstico diferencial com outras artralgias, tá? Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai pegar especialmente esses 3. Febre amarela a gente vai deixar um pouquinho de lado, tá legal? Se a gente for pegar as últimas 4 provas do INEP, tiveram 4 questões relacionadas a arboviroses, para vocês verem quão isso é importante. E a gente sabe que essas arboviroses, especialmente a dengue, ela acaba ocorrendo aí em grande número por todo o Brasil. Assim, por todo o Brasil não necessariamente em grande número, mas se a gente for pegar número de casos totais, realmente é grande. Claro que em alguns locais vai ter mais, outros lugares vai ter menos, mas dengue, mesmo depois de muitos anos, ainda é uma doença extremamente relevante para a saúde pública brasileira e tende a cair nas provas, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. A classificação de arbovírus engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos. Então, realmente, a gente tem muitos aí que pode aparecer. Mas, pensando em prova, vamos focar nesses 3, tá legal? Vamos lá. Hoje, então, como eu falei para vocês, eu selecionei 5 questões das provas do Revalida do INEP e vamos começar a trabalhar em cima dessas questões. Lembrando que, como são questões do INEP, os enunciados tendem a ser grandes, recheados aí de um monte de informações, tá legal? Vamos trabalhar então bem esses enunciados. Questão número 1. Uma mulher de 32 anos de idade, ela procura a unidade básica de saúde com queixas de dores intensas nas articulações das mãos e dos pés, associada à rigidez matinal, com duração de cerca de 15 minutos e prejuízo funcional. Relata que os sintomas começaram há cerca de 3 meses, quando ao passar as férias de verão em outro estado, apresentou quadro de febre alta, além de manchas vermelhas no rosto, nos braços e no tórax, as quais persistiram por cerca de 10 dias. Informa que não procurou atendimento médico na ocasião, passando a fazer uso de dipirona para alívio da dor, com melhora não satisfatória. O exame clínico atual evidencia edema e dor nas articulações interfalangianas distais, bilateralmente e em tornozelos não sendo observados no momento. Lesões de pele, mucosas ou nódulos subcutâneos não são observados, ok? Os resultados do hemograma completo e do exame de urina de rotina revelaram-se normais. Aí ele pergunta, diante desse quadro, quais são o diagnóstico e o tratamento adequado? Vamos lá, então uma questão boa, pessoal, sem dúvida nenhuma, uma questão em que nos dá um monte de informações. A gente vai pegar essas informações, vamos fazer o diagnóstico diferencial e depois a gente vai dar o tratamento adequado para essa doença que a gente tem como hipótese diagnóstica, tá legal? Vamos lá, o que ele colocou aqui para a gente poder fazer como diagnóstico diferencial? Colocou osteoartrose, artrite reumatoide, chikungunya e lúpus eritematoso sistêmico. Vamos lá, então. A gente está numa aula de arboviroses, então a gente facilmente iria acertar chikungunya, né? Mas vamos ver por que não as outras, tá legal? Se a gente for pensar em osteoartrose, ela é mais comum em pacientes mais velhos, decorrente do desgaste das articulações, causando dor que piora com a atividade, com melhora ao repouso, né? Essas são as características aí da osteoartrose. Então aí foge um pouco desse quadro clínico que nós temos aí na questão, tá legal? Em relação a B, quando ele fala lá em artrite reumatoide, a gente tem que lembrar um detalhe, pessoal, que a artrite reumatoide não acomete
articulações interfalangianas distais, tá? E lá tá que foi acometidas as interfalangianas distais bilateralmente. Então, a gente já consegue tirar facilmente a artrite reumatoide. A C é a chikungunya, correto. Essa é a alternativa correta. Depois a gente vai trabalhar em cima dela. Vamos descartar, por que não lúpus? Fala, pô, Cauê, mas ela tem 32 anos, é mulher, realmente eu tinha que pensar em lúpus. Sim, sem dúvida, né? Mas, o que a gente imagina numa questão que o examinador quer colocar lúpus como alternativa correta? Normalmente, ele vai colocar não só acometimento articular, mas também outras manifestações, tais como hematológicas ou uma proteinúria, tá? Nesse caso, realmente tem acometimento articular. Você pode falar, pô, Cauê, mas não pode acontecer de uma mulher com lúpus ter apenas o acometimento articular? Realmente pode, pessoal, sem dúvida nenhuma, tá? Mas, pensando na questão, por isso que é tão importante a gente ler também as outras alternativas. Às vezes o examinador deixa exatamente duas para a gente pensar bem, para escolher qual que vai ser a correta, na realidade. Então, o enunciado ele não traz nenhum outro sintoma além da artralgia. E também ele coloca os exames normais, o exame do hemograma e o exame de urina, tá? Então, isto afasta um pouco lúpus, tá? Não que dê para descartar 100%, mas afasta um pouco. Como a gente tem a história clínica toda, uma mulher com 32 anos, com um quadro de febre, exantema, dores articulares, a gente sempre deve levantar a suspeita de arbovirose. Isso é fato, né? Sendo mais sugestivo de chikungunya no início devido às fortes dores articulares. Então, isso a gente tem que pensar realmente em chikungunya. A chikungunya, pessoal, ela pode ser uma doença autolimitada ou ela pode evoluir para uma fase subaguda, que a gente chama, com persistência de sintomas, principalmente dolorosos após as cessações de febre, ou para uma fase crônica, quando persiste por mais de 3 meses. Normalmente, esse paciente que tem essa fase crônica, essas dores depois de 3 meses, realmente são dores que demoram um pouco para melhorar. Normalmente, na maioria dos casos, essas dores melhoram depois de 6 meses, mas elas podem ter casos na literatura já que dura de 2 a 3 anos, tá? Então, isso realmente pode acontecer de perdurar aí por um longo período de tempo essas dores. Além dos analgésicos comuns, pensando aí numa dipirona, no paracetamol, na fase crônica, a gente recomenda o uso de corticoide em pacientes que não utilizaram na fase subaguda, também sendo utilizado nessa fase crônica, nesse período aí depois de 3 meses, a hidroxicloroquina, tá? Tem-se aí a alternativa de usar a hidroxicloroquina e o metrotexato, mas a hidroxicloroquina acaba sendo a droga aí mais segura, se a gente for comparar com as outras, tá? Então, sendo preferível aí como primeira escolha, então a hidroxicloroquina, tá? Nesse período crônico, nesse período que o paciente tem muitas dores, são dores que acabam impedindo o paciente de trabalhar, de fazer atividade física, de realmente ter uma vida normal, né? Então, a hidroxicloroquina, nesse caso, ela é uma boa alternativa para ajudar o paciente quanto a essas dores, tá legal? Então, vamos lá. Então, sem dúvida nenhuma, a alternativa C seria aí a mais correta. Lembrando, então, como eu falei para vocês, nesse caso de chikungunya crônica, as dores elas duram em torno de 6 meses, podendo estender-se de 2 ou 3 anos, tá? Então, realmente, isso é grave, né? Realmente, isso acaba incapacitando muitas pessoas, essas dores crônicas. A gente tem que realmente saber identificar e tratar de forma adequada. Vamos lá. Então, aqui já tivemos uma série de informações, especialmente quanto a chikungunya. Se a gente pegar algumas outras informações da chikungunya, vou passar aqui para vocês alguns detalhes. Em relação à febre, a febre na chikungunya, ela tende a ser uma febre alta, ou seja, maior do que 38 graus, que vai perdurar aí de 2 a 3 dias. Manchas na pele surgem no 2º ao 5º dia, na metade dos casos, cerca de 50% dos casos, tá? Dor nos músculos não é tão frequente. Se a gente pegar uma classificação de cruzes, a gente vai falar que tem uma cruz para cada 3, tá? Uma cruz em 3, na realidade. Se a gente pegar dor na articulação, aí sim,
a gente fala que tem 3 cruzes, né, 3 cruzes em 3 cruzes. Então, realmente, é muito comum essas dores na articulação. A frequência é muito grande, tá? Se a gente for pegar a intensidade da dor articular, é uma intensidade de moderada a intensa. Se a gente for comparar com outras doenças ali como Zika e Dengue, realmente é a que mais tende a doer, sem dúvida nenhuma, tá legal? Edema de articulação é frequente e de moderada a intensa, tá? Em relação à conjuntivite, ocorre em 30% dos casos, tá? A dor de cabeça ocorre também, normalmente a gente fala aqui 2 cruzes. Em relação à coceira, pode ocorrer, mas é uma coceira leve. Hipertrofia ganglionar, a frequência é moderada. Discrasia hemorrágica, pode ocorrer, mas não é tão frequente, tá legal? Em relação ao acometimento neurológico, a chikungunya, a gente classifica como raro, tá? Predominante em neonatos. No adulto, raramente vai ocorrer. Então, vamos lá. Falamos então mais um pouco sobre chikungunya. Vamos para a questão número 2. Vamos lá. Questão número 2, a gente tem uma mulher de 25 anos de idade, provinda da região nordeste do Brasil, na 16ª semana de sua primeira gestação. Ela é atendida na UBS para a realização de pré-natal, referindo discreto exantema com prurido há 2 dias, acompanhando de um episódio de febre de 38 graus, além de poliartralgia discreta. No exame físico, apresenta temperatura axilar de 37,8, hiperemia conjuntival, frequência respiratória igual a 18, frequência cardíaca 80, com exantema difuso discreto. Realizada a prova do laço, o resultado mostra-se negativo. Não se constataram visceromegalias e outros sinais ou achados ao exame físico. Considerando a hipótese provável de infecção viral e realizada a notificação compulsória da suspeita clínica de infecção por Zika vírus e dengue, a conduta médica indicada é... Vamos lá, então essa daqui é uma questão muito boa, é uma questão aí pensando na Zika, né? Quando a gente pensa em arbovirose e coloca uma gestante, a examinadora ele tende a colocar algo relativo à Zika, que a Zika é a doença que acomete aí os neonatos, né? Então a gente tem que pensar nisso, sem dúvida nenhuma, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar bem essa questão, pessoal. Essa questão também tem um monte de informações para a gente poder trabalhar. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre as características da Zika, tá? Se a gente for pegar a febre, normalmente o paciente não apresenta febre ou subfebril, abaixo de 38 graus, tá? Em relação às manchas na pele, surge no primeiro ou segundo dia, de 90% a 100% dos casos. Então, se a gente for pensar no diagnóstico de Zika, realmente a gente vai pensar nessas manchas da pele, ok? Dor nos músculos, 2 cruzes em 3. Dor articular, 2 cruzes em 3. A intensidade da dor articular a gente vai classificar entre leve e moderada. Edema de articulação frequente e leve intensidade. Conjuntivite, né? Se a gente for comparar aí com a dengue e a chikungunya, sem dúvida nenhuma é a doença que mais aparece aí casos de conjuntivite. A gente vai colocar entre 50% e 90% dos casos, tá legal? Então, assim, deu conjuntivite, a gente realmente vai... sai um pouquinho da dengue, né? Dengue é raro da conjuntivite, pode acontecer? Pode, mas é raro, tá legal? Na chikungunya, 30% dos casos e na Zika, de 50% a 90%. Então, sem dúvida nenhuma, a frequência é relativamente alta, ok? Dor de cabeça, 2 cruzes, coceira moderada a intensa, sem dúvida nenhuma que causa mais coceira comparada com dengue e chikungunya. Hipertrofia ganglionar intensa, discrasia hemorrágica ausente, tá? Diferentemente da dengue e da chikungunya. E acometimento neurológico mais frequente que a dengue e chikungunya. Então, se a gente for comparar com as outras, é realmente o que mais dá acometimento neurológico, tá legal? Daí a importância da Zika. Vamos lá. Então, aqui vamos trabalhar as alternativas. Alternativa A fala o seguinte, ó. A. Solicitar à paciente o retorno diário ao UBS com monitoramento domiciliar da temperatura para acompanhar a evolução clínica e laboratorial com realização de hemograma completo e funções hepáticas e renal sequenciais. Não está correto, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma, para essa paciente a gente precisa pedir aí mais exames para realmente a gente confirmar ou descartar o diagnóstico das arboviroses, pensando aí que aqui a gente vai pensar na Zika e na dengue, tá legal? Então, a A a gente conseguiria tirar. A B, ó, solicitar imediatamente pesquisa para infecção por Zika vírus,
por RT-PCR e dengue por NS1. Além de recomendar à paciente a adoção de medidas de proteção pessoal e familiar para minimizar a exposição ao vetor. Se a gente imaginar que essa gestante ela provém do Nordeste, aqui a gente não sabe exatamente, né? Está falando apenas provinda da região Nordeste na 16ª semana de gestação. Então, de alguma forma, a gente imagina que ela teve contato com algum arbovírus. Então, a gente vai orientá-la a realmente adotar algumas medidas de proteção pessoal, ok? Então, essa alternativa B, ela está muito boa. Vamos descartar as outras. A C, encaminhar a paciente ao serviço de saúde de referência para a gestão de alto risco, sugerindo investigação das hipóteses de infecção por Zika, vírus ou de dengue, e solicitar exame ultrassonográfico obstétrico. Muitas pessoas erraram, né? Colocaram exatamente a C. Na realidade, a gente pode até referenciar, mas nesse momento não é correto, tá? Tem um pouco de discussão em relação a isso, tem alguns protocolos municipais, que eles não necessariamente são iguais ao protocolo do Ministério da Saúde, tá? O fato da mulher ter Zika não necessariamente indica ela a gente referenciar para o alto risco, tá? Mas nesse momento a gente nem sabe se ela tem ou não, né? Então, o mais correto, sem dúvida nenhuma, é a gente solicitar os exames para a gente aí sim fazer o diagnóstico diferencial para depois pensar se vai referenciar ou não, tá legal? Então, a C está incorreta. A D, solicitar avaliação complementar e sequencial de plaquetas em unidade de pronto atendimento e sorologia para infecção por Zika vírus no 6º dia dos sintomas, orientando a paciente acerca dos sinais de alerta. Então, tá errado, né? Aqui a gente poderia até pensar em fazer a coleta de exames laboratoriais, especialmente se a gente tivesse como uma grande pós-diagnóstica a dengue, né? Mas nesse caso, a dengue ela não pode ser descartada, mas a prova do laço deu negativo. Então, aparentemente, a paciente não tem uma dengue hemorrágica, né? Então, a gente tem um certo tempo aí para poder realmente pedir os exames e poder fazer esse diagnóstico diferencial, tá legal? Então, a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, seria a B. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco mais essa questão. A gente tem uma paciente aí com febre, exantema, uma poliartralgia e hiperemia conjuntival. Com isso, temos o suficiente para suspeitar de uma arbovirose. Isso é fato, né? Com os sintomas sendo mais sugestivos pela infecção do Zika. Lembra da hiperemia conjuntival? A gente pensa na conjuntivite lá que ocorre entre 50% e 90% dos casos. Isso já seria um ponto aí que a gente pensaria ainda mais em Zika. No entanto, a gente não pode descartar a hipótese diagnóstica de dengue sem confirmar laboratorialmente, ok? Então, a gente vai solicitar os exames laboratoriais para aí sim a gente descartar a dengue, ok? Já que os sintomas são semelhantes e pode haver co-infecção, pois temos o mesmo vetor, né, o Aedes aegypti, para ambas. Então, de repente, a paciente tem tanto Zika quanto dengue, tá? E aí, dengue, a gente pensando numa doença que pode ser um pouco mais aguda, pode cometer a paciente em um caso mais grave, tornando-se uma dengue hemorrágica, realmente a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial e descartar, ok? Se a gente pegar pela classificação em grupos de conduta pelo Ministério da Saúde, a gente vai falar bastante sobre isso. Agora não é tão o momento, a gente não vai focar tanto, mas já é legal a gente começar a falar sobre isso. De acordo com a conduta lá do Ministério da Saúde, a gente vai classificar em grupo A, B, C e D, tá? Se a gente pegar a classificação, tem um monte de coisa. Se vocês pegarem a tabela lá, vocês vão ver, tem um monte de coisa. Isso daí é bem facinho de a gente achar na internet. Mas, basicamente, o que nós temos? O grupo A, ele tem a prova do laço negativo, o paciente não tem comorbidades, sem grupo de risco ou situação clínica especial. O grupo B, prova do laço, normalmente é positiva, ou ele tem comorbidades, ou tem grupo de risco ou situação clínica especial. Nesse caso, a nossa paciente ela é, no mínimo, grupo B. Por quê? Ela tem prova do laço negativo, Cauê, não pode ser o grupo B. Errado, né? Porque assim, não é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não, é prova do laço positivo, ou comorbidades, ou grupo de risco, ou situação clínica especial. Nesse caso, essa paciente ela tem uma situação clínica especial por ela estar gestante, tá legal? Então, a gente vai classificar aí como, no mínimo, B essa paciente.
Então, pensando no grupo B, a gente deve pedir o hemograma para avaliar o hematócrito e os exames específicos para confirmar a etiologia. Se a gente for pensar, até o 5º dia de sintomas usamos o NS1, tá? E após o 5º dia, a gente usa o IgM para a dengue. E pensando na zika, e até 14 dias usamos o RT-PCR para a zika, tá? Usando o IgM após os 14 dias. Então, olha lá, isso é bastante importante, pessoal. Isso o examinador ele pode confundir a gente. Vou repetir novamente para vocês, tá legal? Pensando na etiologia de dengue e de zika, o que nós temos? Até o 5º dia de sintomas de dengue, nós usamos o NS1 e após 5 dias, o IgM, tá? Para dengue. E se a gente for pensar em zika, até 14 dias usamos o RT-PCR e usamos o IgM após os 14 dias, tá? Então, foquem nisso, não esqueçam disso, que isso realmente é um detalhezinho ali que pode pegar e pode ser até importante numa prova discursiva, tá? Vamos lá. Em relação à alternativa B, além disso, devem ser dadas orientações para evitar o mosquito transmissor com medidas para evitar água parada e utilizar repelente. Pensando na gestante, a gente tem repelente, especialmente em locais de alta prevalência de dengue. Mesmo aqui em São Paulo, na unidade básica de saúde, também tem um repelente que a gestante ela pode pegar na farmácia da unidade básica de saúde para poder ser utilizado durante a gestação, tá? Então é algo bastante importante utilizar o repelente e também as medidas básicas ali para manter aquela área que a gestante ela mora realmente longe dos mosquitos, tá? Vamos lá. Em relação à alternativa A, ele fala assim, no caso a reavaliação, ela deve ser diária com exame clínico e repetição de hemograma até 48 horas depois que cessar a febre. Então, a gente não deve fazer exatamente isso, né? A gente não vai simplesmente pedir para essa paciente ir para casa, fazer um acompanhamento ali em relação à temperatura e pedir exames laboratoriais. É importante que a gente realmente feche esse diagnóstico dessa paciente, tá legal? Em relação a C, mesmo se confirmada a infecção por zika, somente ela não é uma condição para encaminhar a paciente para a gestação de alto risco, foi o que eu falei para vocês. Isso pode estar mudando, tá, pessoal? Se a gente pegar alguns municípios têm os protocolos próprios, né? Então, em alguns casos, realmente o município pode falar, não, se a paciente tem dengue, ela tem, entre aspas, o direito de ser referenciada para o acompanhamento de alto risco, tá? Então, isso é um pouco discutível, né? Eu gostaria de colocar isso como apenas um parênteses aí para vocês. Então é isso. Se a gente for pegar uma questão que vai colocar um quadro clínico de uma arbovirose numa gestante, sem dúvida nenhuma a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com Zika, tá legal? Então, vamos lá. Hoje, agora em 2020, a gente não vê muito se falar de Zika, especialmente no estado de São Paulo. Eu acompanho há algum tempo e não estou vendo mais falar muito sobre Zika, mas sem dúvida nenhuma é uma questão importante, é uma arbovirose importante, então pode vir a cair novamente na prova, tá legal? Então é importante a gente poder saber diferenciar e saber, no caso da Zika, o que a gente vai pedir. Tá no 5º dia, o que eu vou pedir? Tá no 15º dia, o que eu vou pedir? Então isso é realmente algo que a gente tem que saber, tá legal? Então vamos lá, questão número 3, pessoal. A gente tem uma adolescente de 16 anos que é atendida numa UPA com história de febre de 38,5, cefaleia, mialgia e dor retroorbitária há cerca de 4 dias. Essa paciente ela nega vômitos ou sangramentos. Ao exame físico, evidencia-se a prova do laço com o surgimento de 23 petequias na área demarcada. Isso quer dizer que a prova do laço é positiva. Pressão arterial e frequência cardíaca normais. O exame apresenta hematócrito 49%, hemoglobina 16% e plaquetas 6.000 lá embaixo, né? Então ficou bem claro essa questão. Como hipótese diagnóstica, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter a dengue. Eu acho que isso ninguém teria dificuldade.
Considerando o quadro clínico apresentado, a conduta adequada é... Vamos lá, esse é o tipo de questão clássica do Revalida do INEP. Não sei se agora a banca de 2020 vai manter esse modelo, mas era muito comum a gente ter isso. A gente tem lá um enunciado bastante florido, com uma série de informações bem características de uma determinada doença. Ele não pede para você fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico já tem que estar pronto aqui, ó. Você já está lendo ali e fala, opa, isso aqui é isso. E aí, frente a essa hipótese diagnóstica que você criou ao ler a questão, ele vai pedir a conduta, tá? Isso era muito comum nas provas do INEP e eu acho que isso pode continuar, tá? Então é importante vocês terem esse tipo de mentalidade ali, à medida que vocês forem lendo, já fazer a hipótese diagnóstica, tá legal? E realmente a gente tem todas as informações relativas à dengue aqui, então é algo relativamente tranquilo para a gente fazer a hipótese diagnóstica. Vamos lá, vamos pegar da dengue ali. A gente já pegou o diagnóstico diferencial tanto de chikungunya quanto de zika, vamos falar um pouquinho da dengue. A febre da dengue normalmente lá acima de 38 graus, tá? Em relação a manchas na pele, normalmente ocorre a partir do 4º dia e a porcentagem vai ficar entre 30% e 50% dos casos. Dor nos músculos, 3 cruzes em 3 cruzes, então realmente isso tende a acontecer muito nos casos de dengue. E dor na articulação, 1 cruz em 3, então não é tão comum, longe de ser tão comum como chikungunya, né? Intensidade da dor articular, leve, tá? Então dói, mas é leve. Edema na articulação, raro, tá? Conjuntivite, raro. Pode acontecer, Cauê? Pode, mas é raro, tá? Dor de cabeça, muito frequente, né? Mais frequente em relação a zika e chikungunya, sem dúvida nenhuma. A coceira, leve. Hipertrofia ganglionar, leve. Discrasia hemorrágica, moderada. Sem dúvida nenhuma, se a gente for pegar ali comparado com zika e chikungunya, é onde vai mais ocorrer discrasia hemorrágica, tá? Acometimento neurológico, raro, tá? Então a gente não vai ver muito acometimento neurológico aí nos casos de dengue. Vamos lá, então se a gente for trabalhar aqui a questão, basicamente a gente já sabia qual era a hipótese diagnóstica principal. Alternativa A, reposição volêmica intravenosa com 20 ml por quilo de soro fisiológico em 20 minutos, repetição do exame de hematócrito em 2 horas, internação da paciente em leito de terapia intensiva até sua estabilização. Então, internar essa paciente no leito de UTI, é isso, pessoal? Não é, né? Essa paciente, ela tem de ser realmente internada, acompanhada, mas não necessariamente nesse momento ela precisa de uma terapia intensiva, tá? Então, a B, ó, reposição volêmica intravenosa em 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora, repetição do exame do hematócrito em 2 horas e acompanhamento da paciente em leito de internação até a sua estabilização. Muito boa, tá? A gente vai voltar nessa alternativa. A C falava o seguinte, ó, hidratação oral da paciente com 60 ml por quilo dia, 1/3 com solução em reidratação oral e o restante com líquidos caseiros. Tratamento do paciente em regime ambulatorial com reavaliação diária do quadro clínico. Errado, né? Essa paciente ela tem uma série de complicações que a gente já consegue identificar, então a gente não vai mandar essa paciente para casa e vou pedir para ela voltar no dia seguinte, tá? Então, errado, né? A D, mesma coisa, hidratação oral e regime ambulatorial, não, né? Então, assim, a C e a D a gente conseguiria tirar facilmente. A dúvida ficaria realmente entre a A e a B, tá? Vamos lá, o que nós temos aí? Então, lembrando, né? Se a gente for pegar os grupos, lembra que eu falei para vocês, os grupos, a gente tem grupo A, B, C e D, né? Se a gente for pegar um detalhezinho que é muito importante, que a gente deixa como CCQ, que é a conduta para hematócrito elevado e plaquetas menor do que 20 mil. Então, essa paciente em questão apresenta um quadro clínico suspeito de dengue, uma suspeita relativamente alta, caracterizado aí pela febre com pelo menos 2 sintomas, a cefaleia, mialgia, dor retroorbitária, exantema, prostração e atralgia. A partir disso, a gente vai classificar essa paciente em grupo A, B, C e D. Segundo o manual da dengue do Ministério da Saúde, a gente não tem a plaquetopenia como sinal de alerta, tá? A gente tinha isso no manual de 2006, mas agora isso mudou. Entendemos que essa paciente, nesse caso, a gente vai classificar ela pelo menos como B, tá? Pode ser que ela seja C, D, a gente realmente não tem tantas informações para a gente poder classificar ela, mas assim, pelo menos B, sem dúvida nenhuma, essa paciente é, ok? Ela tem a prova do LAS positiva.
Assim, então, apesar do novo manual não falar independentemente de ser o grupo B ou C, as plaquetas com menos de 20 mil e hematócrito alterado mais do que 5%, a gente leva a ter essa conduta de internar e fazer a reposição intravenosa dessa paciente, tá? Conduzindo aí a paciente como se fosse do grupo C. A gente imagina aí que essa paciente ela já tem aí realmente esses sinais de alarme, né? Ela tem uma série de alterações e ela realmente não seria um caso aí simplesmente leve. Lembrando que as únicas alternativas que falam em internação, no caso, é a B e a A, né? Fala também da internação, só que aí já num leito de UTI, que aí já seria uma outra coisa, uma conduta ainda mais agressiva para essa paciente, que ela não tem necessidade nesse momento. Então, basicamente, a conduta ela vai incluir hidratação intravenosa e reavaliação a cada 2 horas. É isso, tá? Para essa paciente, sem dúvida nenhuma, nesse momento, a gente iria fazer isso, tá? Então, a gente vai começar a hidratar essa paciente. O ideal é que essa paciente ela não seja mais acompanhada na unidade básica de saúde, que ela tenha aí um suporte hospitalar, e aí a cada 2 horas a gente reavaliar essa paciente e fazer uma série de exames laboratoriais para ver se ela também responde bem a essa terapia inicial, tá legal? Vamos lembrar de outros sinais de alarme, além desses que a gente tem. Outros sinais de alarme a gente vai colocar como a dor abdominal intensa e contínua, os vômitos persistentes, o acúmulo de líquido. Essa paciente ela pode apresentar, por exemplo, uma pericardite, ela pode ter um derrame pleural, a hipotensão postural ou a lipotimia, a hepatomegalia maior do que 2 centímetros, o sangramento de mucosas, a sonolência e ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito, tá? Então, a gente teria aí esses sinais aí, teria que lembrar desses sinais de alarme para a gente poder, de repente, classificar aí ela como grupo C, tá? Nessa questão não ficou tão claro assim para a gente exatamente qual grupo, mas lembrando que no grupo C a gente vai fazer essa fase de expansão, a gente vai fazer com soro fisiológico ou com Ringer lactato. Essa expansão a gente vai fazer exatamente com essas 2 opções. No adulto, a gente, de acordo com o que a gente tem agora, isso era algo que podia ser um pouco discutido na questão. Normalmente a gente vai fazer 20 ml por quilo hora, né, no adulto e na criança, podendo ser repetida até 3 vezes. Então, se a gente for pegar na classificação de risco C, a gente faria esse volume que está diferente da alternativa, né? Então, isso é algo que realmente poderia causar uma certa discórdia aí com essa questão. O ideal é que a gente faça a reavaliação clínica de hora em hora e hematócrito após 2 horas, tá? Essa paciente aí com uma melhora clínica e laboratorial a iniciar a hidratação venosa de manutenção. Então, a gente faz lá aquela fase de expansão, aquela fase de ataque, e depois, à medida que a paciente vai respondendo, a gente pode fazer uma hidratação venosa de manutenção, tá? Que aí a gente faria uma quantidade de 25 ml por quilo de 6 em 6 horas, de acordo com a melhora, podendo estabelecer aí a frequência de 8 em 8 horas, de 12 em 12, até a gente ter uma melhora aí desse paciente. Depois a gente vai fazer uma reavaliação da hidratação dessa paciente, tá legal? Se tiver uma melhora, a gente pode até classificar depois ela como grupo B, ou se essa paciente evoluir para sinais de choque, se a gente pegar aí, a paciente está tendo uma hipotensão arterial, está com extremidades frias, está cianótica, pulso rápido, fino, enchimento capilar maior do que 2 segundos, se a gente tiver esses sinais de choque, aí sim a gente vai classificar como D, e aí as condutas vão ser as condutas de sinais de choque, tá? Então aí vai ser um pouco diferente. Então, o fato de colocar 10 ml por quilo aqui na primeira hora, isso realmente é algo que a gente podia questionar, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, essa paciente, a gente não colocaria ela inicialmente já numa terapia intensiva, né? A gente coloca ela no leite de internação, começa a fazer a fase de expansão e os exames para a gente poder acompanhar essa paciente, para ver se ela tem necessidade realmente de uma UTI, ou mesmo de ser classificada como D, ou ela voltar ali para B,
tá legal? Vamos lá. Questão número 4, pessoal. A gente tem aí um homem com 26 anos de idade que procura atendimento na unidade básica de saúde por apresentar há 3 dias febre alta, mialgia, astenia e náuseas. O paciente não relata comorbidades e nega o uso de qualquer medicação. O paciente nega viagens recentes, contato com vetores ou água potencialmente contaminada. O calendário vacinal está em dia, o exame físico temperatura axilar 38 graus, estado geral bom, a cianótico, anictérico, normocorado, pressão arterial sentado e deitado 12/8. Ok. Frequência cardíaca está um pouco taquicárdico, está com 106 e o peso 70 kg. Apresenta exantema de padrão maculopapular associado a prurido cutâneo generalizado. Opa, tem prurido. O que apresenta prurido, pessoal? Vamos pegar aí, se a gente pegar de acordo com a classificação. A dengue é leve, zika moderado intenso e chikungunya leve, tá? Então isso vai depender muito, claro, mas se a gente pegar aí de acordo com a classificação, é mais característico de uma doença. Sem comprometimento da região palmar. A prova do laço apresenta resultado negativo. A região em que reside o paciente teve epidemia de dengue no ano anterior. A conduta mais adequada para esse paciente é... Vamos lá. Então aqui a gente poderia ficar um pouco em dúvida realmente que esse paciente tem, né? A alternativa A, solicitar coleta de sangue para realização de hemograma e para sorologia com isolamento viral no momento do atendimento. Manter a observação na unidade de saúde para repetir a prova do laço após 6 horas, a fim de afastar dengue hemorrágica, realizar hidratação oral de 2,5 litros de líquidos por dia. Vamos lá, esse paciente, apesar de ter os sintomas, de apresentar uma série de sinais, ele está clinicamente estável. Esse paciente está no estado geral bom, está cianótico, ele está nictérico, normocorado, a PA está boa, o peso 70 kg, não é um paciente obeso, né? A gente imagina, e a frequência cardíaca está um pouquinho elevada. Do resto, ele apresenta aí esse exantema associado a prurido, mas não tem mais nenhum outro sinal e sintoma que nos leve aí a pensar num quadro clínico mais grave, tá legal? Alternativa B, encaminhá-lo para internação por um período mínimo de 48 horas? Não, né? Esse paciente não tem essa necessidade, sem dúvida nenhuma. Orientá-lo a realizar tratamento com regime ambulatorial, com reavaliação clínica diária na unidade de saúde, hidratação oral de 2 litros de líquidos por dia. Preencher cartão de acompanhamento de dengue, prescrever sintomáticos e repouso, notificar o caso e orientar retorno. Essa poderia nos gerar uma certa dúvida, tá? Mas a D, vocês vão ver que é uma boa alternativa. Fala o seguinte: liberá-lo para domicílio com orientação de ingerir de 5 a 6 litros de líquidos por dia, sendo 1/3 com solução salina e os outros 2/3 restantes de líquidos caseiros, que aí a gente pode colocar como exemplo suco, água, suco de frutas, água, soro caseiro, chá, água de coco. Prescrever sintomáticos e repouso, notificar o caso e orientar retorno. Então, vamos para a classificação de risco. Se a gente pegar a classificação de risco, esse paciente ele tem aí sinais e sintomas clássicos, né? Então a gente poderia classificá-lo aí como grupo A, tá? Lembrando que o grupo A, basicamente o paciente tem febre com duração máxima de 7 dias e pelo menos 2 dos seguintes sintomas inespecíficos. Se o paciente falar assim, poxa, eu venho apresentando uma febre acima de 38 graus há 10, 15, 20 dias, aí a gente não vai pensar mais em dengue, né, pessoal? A gente vai pensar em outra coisa. Sinais e sintomas inespecíficos a gente vai colocar aí como mialgia, artralgia, cefaleia, prostração, dor retroorbitária, ausência de sinais de alarme, ausência de sinais de choque, prova do laço negativa, ausência de manifestações hemorrágicas. Isso classifica esse paciente como um grupo A, tá legal? Esse paciente ele vai ser tratado, ele vai ser acompanhado na unidade de atenção primária da saúde, na unidade básica. Sinais e sintomas clássicos aí, sem sangramento e sem sinais de alarme. É exatamente o que esse paciente apresenta, né? Então a gente vai orientar o tratamento desse paciente em domicílio, vamos prescrever hidratação aí por via oral de forma sistemática, ou seja, o paciente tem que realmente tomar aquela quantidade que a gente orientá-la. A gente pode prescrever para esse paciente analgésicos e antitérmicos, se necessário alertar o paciente para o risco de automedicação, isso é bastante comum, então a gente tem que realmente fazer essa orientação, sem dúvida nenhuma. Nesse caso a gente vai contraindicar o uso de AS,
e de anti-inflamatórios não hormonais, né? Como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, dentre outros aí. Orientar o paciente quanto à necessidade de repouso. Nesse caso, normalmente a gente faz ali um atestado para esse paciente para ele ficar realmente só de repouso, e a gente vai orientar o paciente e seus familiares cuidados sobre os sinais de alarme, especialmente no primeiro dia do desaparecimento da febre. Orientar sobre o que fazer frente ao surgimento deles, tá legal? Após essa consulta, essa avaliação clínica, a gente informa o paciente que ele poderá realizar o tratamento no domicílio, porém orientado a retornar à unidade de saúde com cartão acompanhamento do paciente com suspeita de dengue, se possível diariamente ou ao menos no primeiro dia do desaparecimento da febre em caso de surgimento de sinais de alarme, tá legal? Então, essa é a conduta frente ao grupo A, né? Esse paciente deve ser tratado em casa, sem dúvida nenhuma, não tem a necessidade de internação ou mesmo de ficar indo na unidade de saúde diariamente, tá? Mas a partir do momento que cessou a febre, realmente a gente sabe que pode ter alguma complicação, pode vir aí uma série de sinais, os sinais de alarme, e aí a gente já orienta esse paciente a procurar a unidade de saúde para a gente poder tomar a conduta o quanto antes, né? Para que realmente ele não tenha uma piora aí do quadro clínico, tá? Então, exatamente isso, ó, a gente vai liberar esse paciente para domicílio, vamos fazer uma série de orientações, umas das mais importantes aí realmente essa ingesta de 5 a 6 litros de líquidos por dia, sendo 1/3 de água de solução salina e 2/3 aí de líquidos caseiros, tá legal? A gente vai prescrever os sintomáticos, vai orientar ele a não tomar AS, nem anti-inflamatório não esteroidal, e notificar o caso, que também é algo bastante importante, tá legal? Dengue, só o fato de ter a suspeita já tem indicação de notificação. Não necessariamente eu tenho que fazer o diagnóstico por sorologia. Se não tiver sorologia colocando que esse paciente tem dengue, eu posso notificar? Deve, tá legal? Então, frente a uma hipótese diagnóstica, a gente notifica aquela hipótese diagnóstica desse paciente, tá legal? Vamos lá. Questão número 5. Temos aí um homem de 39 anos de idade que ele é trazido a uma UPA por familiares, com história de febre há 4 dias, que cedeu nas últimas 12 horas, bem como cefaleia, astenia e vômitos. Refere sangramento gengival ao escovar os dentes. Entre os exames solicitados, o resultado do hematócrito está 47%, tendo aí como valor de referência 47%, mais ou menos 7%, e a prova do laço desse paciente é positiva, né? Se a prova do laço é positiva, a gente vai classificá-lo aí pelo menos como grupo B, tá legal? Frente a esse quadro, a conduta mais adequada é, vamos lá. Aqui, alternativa A, proceder à hidratação oral vigorosa, pois há fortes indícios de dengue com complicação. Não, né? Se realmente tivesse fortes indícios de dengue com complicação, a gente não iria fazer de forma oral, né? A gente já poderia fazer aí realmente de alguma outra forma essa hidratação desse paciente. A gente não ia fazer de forma oral. A B, pesquisar sinais de alerta com dor abdominal intensa e contínua, hipotensão arterial, hipotensão postural, pressão diferencial, hepatomegalia, cianose, se presente algum, instalar hidratação com solução de reidratação oral copiosa supervisionada. Então, essa também está errado. Frente a um caso de dengue complicada, a gente deve tomar uma série de atitudes, não necessariamente só a reidratação desse paciente, né? E aqui, no caso, ele fala que reidratação oral copiosa supervisionada. Não, né? Se esse paciente realmente tiver um quadro de dengue grave, a gente não vai fazer, no caso, a reidratação de forma oral, né? E sim, a gente vai fazer a reposição endovenosa, tá legal? Lembra que lá no grupo C, naqueles pacientes que têm um estado um pouco mais grave, uma complicação, a gente vai fazer de forma endovenosa, a gente vai fazer aquela fase de ataque. Se o paciente começar a responder, a gente faz a manutenção, né? Então aqui a gente conseguiria tirar a B relativamente fácil. A C, indicar tratamento ambulatorial com hidratação oral, antitérmicos e analgésicos, se necessários, orientar sobre sinais de alerta para o retorno, a fim de repetir exames laboratoriais. É exatamente essa, pessoal. Esse paciente, ele tem um quadro de febre num período de 4 dias, ele diz que se deu nas últimas 12 horas,
bem como a cefaleia, astenia e os vômitos. Então, aparentemente, nesse momento, ele não tem um quadro grave, né? Ele refere o sangramento gengival ao escovar os dentes, isso não quer dizer que esse paciente tem um quadro grave. Entre os exames solicitados, o hematócrito está 47%, então está ok. E a prova do laço é positivo. Isso vai agregar, pensando aí na dengue, a gente consegue fechar o diagnóstico que esse paciente tem dengue, tá? Mas clinicamente, no momento, ele está bem. Então, o que nós temos? Qualquer paciente, né? Se a gente for pensar lá com a epidemiologia positiva para a dengue, que apresenta febre de até 7 dias, mais 2 sintomas, náuseas, vômitos, exantema, mialgia. Esse paciente, no caso, ele teve vômitos e cefaleia, né? Ele deve ser notificado como suspeita de dengue e a classificação entre os 4 grupos de manejo. Isso é fato. Então, a gente vai classificar lá no grupo A, B, C ou D. Lembrando que o grupo A, prova do laço negativo, sem comorbidade, sem grupo de risco ou situação clínica especial. Grupo B, prova do laço positivo. Nosso paciente, ele tem prova do laço positivo. O grupo C, presença de sinais de alarme. O grupo D, presença de sinal de choque. Então, nesse caso aqui, a gente tinha uma certa segurança de falar que esse paciente está no grupo B. Então, a gente pode fazer o manejo lá de acordo com o grupo B, tá legal? Então, no grupo B, lembrando que a gente vai fazer hidratação oral ou venosa supervisionada, tá? Isso é de acordo com o que está no manual ali da classificação de risco. O paciente do grupo B, ele precisa necessariamente de endovenosa? Não necessariamente, tá legal? Se esse paciente aceitar aí a ingesta de hidratação oral, perfeito, vamos mantê-lo ali na hidratação oral, tá? O paciente com manifestações hemorrágicas espontâneas ou induzidas deve ficar em unidade com leito de observação por no mínimo 12 horas, com esquema de hidratação oral ou venosa supervisionada pela equipe de enfermagem e avaliação médica, tá? Então isso é importante também. A unidade ela deve ser dotada de condições para realizar um hemograma completo com liberação de resultado em tempo hábil para avaliação e manejo clínico adequado e precoce. Sendo isso, o ideal é que esse paciente não seja atendido na unidade de atenção primária de saúde. Lembrando que a unidade básica de saúde, normalmente a gente até faz a coleta de exames laboratoriais, mas isso ocorre uma vez no dia. Normalmente no período da manhã, a coleta lá é logo quando abre a unidade, por exemplo, abriu às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Tem o horário da coleta e aí passa normalmente um carro ou uma moto que coleta essas amostras de sangue e leva até o laboratório. A gente não tem à disposição, o paciente chegou às 3 horas, às 4 horas da tarde, vou fazer a coleta e vou encaminhar no mesmo dia. Não, né? Então, isso não ocorre na atenção primária de saúde, tá? Tem algumas unidades aqui em São Paulo, por exemplo, que são mistas, né? Que tem a unidade básica de saúde e também o AMA. E aí, nesse caso, sim, porque o AMA, sim, né? Chegou o exame, tem um exame para ser coletado às 3 da tarde, por exemplo, a moto vem, pega e leva para o laboratório. Nesse caso, sim. Mas se a gente pegar uma unidade básica de saúde ali, realmente, só a unidade básica de saúde, não vai ter isso. Tá? Então, esse paciente do grupo B, ele deve ser encaminhado para uma unidade de atenção secundária de saúde com suporte para observação. Isso pode ser uma UPA, né? Pode ser um pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento, né? Já consegue fazer os exames laboratoriais e tem ali uma salinha para deixar esse paciente em observação. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso do enunciado, a gente tem a prova do laço positivo e poderíamos ficar confusos se o sangramento gengival seria um sinal de alarme ou não, né? Porém, o sangramento foi induzido durante a escovação, situação comum até mesmo na população geral, né? Tem muitas pessoas que têm ali uma gengivite, tem alguma alteração e acabam escovando os dentes e tem um sangramento, tá? Então, isso não quer dizer que esse paciente apresenta um sinal de alarme, que ele está sangrando, tá? Então, a gente não vai classificar esse paciente como um grupo C. Então, não sendo sangramento espontâneo, por quê? Porque ele, querendo ou não, ele acabou provocando pelo fato de fazer escovação, tá? E também não mencione que o sangramento foi importante. Então, esse paciente, de repente, foi escovar, sangrou um pouquinho e falou que teve um sangramento, né? Nos levando a acreditar que não seja um sinal de alarme, tá? Então, a gente não vai considerar esse sangramento como um sangramento sinal de alarme. Então, a gente vai continuar ali ele no grupo B.
Então, o nosso paciente se encaixaria melhor no grupo B, fato, né? Devemos solicitar um hematócrito, se for normal, procedemos à hidratação vigorosa ambulatorial com controle sintomático e reavaliação. Sem dúvida nenhuma, essa é a alternativa mais correta, né? Esse paciente aí, ele não tem necessariamente sinais aí de alarme para que a gente possa realmente colocá-lo como grupo C. Tomar cuidado com isso, pessoal. Então, não esqueçam isso, tá legal? Esse sangramento ele foi provocado ou não provocado? Tá? Não foi provocado, simplesmente o paciente começou a ter sangramento. Aí, nesse caso, realmente a gente vai pensar no sinal de alarme. Aqui é muito claro que ele teve realmente esse sangramento ao escovar os dentes. O examinador ele pode usar dessa artimanha aí para tentar confundi-los novamente, tá? Então preste atenção, tenho certeza que agora vocês não vão mais nem ao menos ter dúvidas quanto a isso. Provocou o sangramento? Não é sinal de alarme, tá legal? Então a gente vai tratar esse paciente aí como grupo B, a gente vai indicar o tratamento ambulatorial com hidratação oral, uso de antitérmicos, analgésicos, se necessários, claro, e orientar sobre sinais de alarme para esse paciente, a fim a gente pede também o retorno, caso apresente algum sinal de alarme, e repetir os exames laboratoriais, caso tenha esses sinais, tá legal? Então, uma questão aí relativamente tranquila, não são questões difíceis, pessoal. Vou deixar aqui para vocês, então, basicamente, o que vocês têm que saber é que é muito importante a gente classificar em risco A, B, C e D. De acordo com o risco, a gente vai ter a conduta. O paciente não tem comorbidades, deu prova do laço negativo, não se apresenta nenhum risco, não tem nenhum... a gente não vai classificar ele como uma pessoa com uma doença crônica, uma doença complicada, então a gente vai colocá-lo ali como A. E o B, se tiver simplesmente o que eu falei para vocês, o paciente tem a prova do laço positivo, apresenta comorbidades, faz parte de algum grupo de risco, ou se situação clínica especial, a gente já coloca como B. E a C, sinais de alarme e sinais de choque, tá? Então, não é difícil, né? Vocês podem ver aí que é relativamente tranquilo. Lembrando que o grupo A ele vai ser tratado na unidade básica de saúde, o tratamento vai ser realmente, a gente vai encaminhar esse paciente para casa e vai orientá-lo a voltar à unidade caso ele apresente sinais e sintomas aí de agravo da doença. O grupo B já deve ser tratado numa atenção secundária, um local que ele possa fazer exames de sangue para poder realmente saber se o paciente tem um caso um pouco mais grave ou não, e o suporte de observação, tá? No caso do grupo C, esse paciente ele deve ser acompanhado numa unidade de atenção terciária com leitos de internação. Provavelmente esse paciente vai ter que ficar internado de observação. Aí nesse caso a gente já começa também uma hidratação de forma venosa. Normalmente a gente faz uma fase de ataque aí, de expansão com soro fisiológico ou com Ringer lactato, já de forma endovenosa, e a gente não vai fazer de forma oral para esse paciente. E se o paciente for ainda mais grave, que não é tão comum nas provas aparecer, mas pode aparecer sem dúvida nenhuma, o paciente já tiver sinais de choque, aí a gente já realmente tem que ter esse paciente numa unidade de atenção terciária com leitos em unidade de terapia intensiva, tá? Muitas vezes o paciente realmente vai precisar de terapia intensiva, já que ele apresenta sinais de choque, tá legal? Então, é como se fosse uma escadinha. Imagina o seguinte, o paciente tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Qual que vai ser minha conduta frente a isso, legal? Não é difícil, pessoal, no geral é bem tranquilo, né? Vamos lá aqui, essas questões, assim, a chance de cair é relativamente grande, né? Desde pensando aí que realmente é uma doença de elevada incidência no Brasil, especialmente a dengue, né? Mas não podemos esquecer do diagnóstico diferencial da chikungunya com outras artralgias, a dengue, a zika mesmo em algum momento vai ser colocada ali para a gente poder fazer o exame, para poder fazer o diagnóstico diferencial, e especialmente o que é mais cobrado realmente para a gente saber em qual grupo que esse paciente se apresenta, se é um grupo A, B, C e D, e da conduta frente àquele quadro clínico daquele paciente, tá legal? Então, assim, não são questões extremamente difíceis, espero que tenha ficado claro para vocês, e é um tema realmente que vocês precisam saber, tá legal, pessoal? Então, um grande abraço, espero que o vídeo gere um bom valor aí para vocês, e até o próximo vídeo. Bons estudos a todos!